Boa tarde, tutores. Estou aqui hoje para estar conversando um pouquinho com vocês sobre a disciplina Infância, Adolescência e Educação Física. Sou a professora Débora Gomes e a disciplina, né, está dividida em 7 unidades. Eu vou trazer para vocês, na verdade, alguns pontos que são bem fundamentais em relação aos conceitos chaves de cada unidade e caso, né, seja necessário, em outro momento, nós podemos ir conversando pelas outras ferramentas que temos. Essa disciplina, então, como o nome diz, Infância, Adolescência e Educação Física, ela busca estar articulando esse pensar sobre a infância e, consequentemente, sobre a criança, sobre a adolescência e, consequentemente, sobre o adolescente, para que nós possamos, né, organizar uma educação física que realmente venha ao encontro das necessidades e do processo de desenvolvimento desse grupo, né, etário que nós atuamos na escola. A unidade 1, então, ela é intitulada Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, e eu inicio, então, a disciplina com os conceitos que geralmente nós temos mais acesso, sejam os conceitos do ponto de vista da legislação, então, o que a legislação categoriza como criança, o que categoriza como adolescente, e também do ponto de vista mais dos estudos biológicos, né? Quais são as classificações, quais são as possibilidades de organização do processo a partir da divisão primeira infância, segunda infância, criança, adolescente, jovem e adulto. Então, o que é bem importante? É bem importante, primeiro, entender que existe, né, uma classificação da legislação e que na escola, por exemplo, algumas situações, quando acontecem, precisam ser organizadas, elas são encaminhadas a partir do que a legislação prevê. Até 11 anos, 11 meses e 30 dias é criança, então tem um tipo de encaminhamento. A partir de 12 anos completo é adolescente, tem outro tipo de encaminhamento. Isso quando eu estou me referindo a situações que precisam de um encaminhamento do ponto de vista legal. Mas do ponto de vista, né, da organização da escola, a gente geralmente associa a criança até os 10 anos, que são os anos iniciais do ensino fundamental, e a partir dos 11 anos ali, que eles já vão para os anos finais do ensino médio, alguns começam a chamar de pré-adolescentes, adolescentes, enfim, né, tem várias nomenclaturas. O importante é a gente conseguir perceber algumas características que são peculiares e que vão marcar essa distinção. A principal delas é que a criança ainda está em processo de desenvolvimento, ela não é autônoma, então ela é muito dependente do professor, embora o adolescente também tenha essa dependência ainda do professor, porque também está em processo de desenvolvimento, a criança em si, né, a questão da autonomia dela ainda está se construindo, e o professor tem que estar muito atento a isso. De maneira geral, esses conceitos vão ser apresentados a partir do professor Galahu, do professor Osmund, também a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do Brasil e do Estatuto da Juventude, lá nos materiais que eu disponibilizei na unidade, e vocês podem, então, né, aprofundar cada conceito, cada classificação. Tem duas premissas importantes que eles precisam entender nessa unidade. Qual é a diferença de crescimento e desenvolvimento? Então, entender que o crescimento é algo do ponto de vista quantitativo, é algo biológico, é algo expresso, na verdade, pelos elementos, né, que nós chamamos de aumento de célula, aumento do tamanho do corpo, nós costumamos dizer aumento em estatura e em peso. Então, é o crescimento, o processo de crescimento que todo ser humano vai passar, caso não tenha, não possua nenhuma deficiência. Já o desenvolvimento, ele vai se relacionar justamente com uma série de acontecimentos, uma série de etapas que ao longo da nossa vida vão acontecer e que vão favorecer o nosso desenvolvimento. Ele inicia quando nós somos concebidos e ele cessa só na morte. E o fundamental é compreender nessa unidade, e a questão que eu quero que vocês fiquem atentos, que eu propus nessa unidade, é que eles compreendam que o desenvolvimento ele depende de 3 fatores. Um fator é o biológico, e apenas um deles, sobre o qual a gente não tem influência.
Mas os outros dois fatores, que é bem importante a gente conhecer, são fatores externos, né, ou fatores materiais, que são fatores que nós denominamos de exigências da tarefa ou condições do ambiente. Então, é preciso que nessa unidade, nessa disciplina, se compreenda que existem as influências dos fatores biológicos, mas o que prevalece, na verdade, são os outros dois fatores, as exigências da tarefa e as condições do ambiente, que são os fatores socioculturais, que são eles que vão, né, garantir ou não nosso desenvolvimento, ou garantir diferentes formas de desenvolvimento ao longo da vida de diferentes pessoas. Então, eu gostaria que vocês ficassem bem atentos que nessa unidade eles precisam compreender isso. Existe uma nomenclatura do ponto de vista da legislação, existe uma nomenclatura do ponto de vista dos estudos do desenvolvimento e existe essa divisão na escola que acaba, né, categorizando mais como crianças na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e adolescentes já o segundo, né, período, né, os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. E que o crescimento é biológico, é quantitativo, expresso pelo aumento em peso, estatura. Já o desenvolvimento não. Esse é onde nós vamos atuar porque ele se relaciona diretamente com as exigências da tarefa e as condições do ambiente, ou seja, com as mediações, né, com as experiências, com as vivências que cada um vai tendo acesso ao longo da sua vida. O fator biológico é um dos fatores que nós não exercemos controle, mas diante dos outros dois fatores, ele fica, como a gente pode dizer, num segundo plano, no sentido de que o que vai interferir mais na condição do desenvolvimento do aluno é justamente as experiências, as vivências, as relações que vão se estabelecer. Então, eu preciso dessa compreensão nessa unidade em relação à atividade que eu solicitei. Na unidade 2, nós já vamos para a área da sociologia. Então, eu intitulei ela de História da Criança e o Processo de Escolarização e as Concepções de Infância. Então, por que eu coloquei dessa forma, né? Essa unidade ela está toda descrita, ilustrada, inclusive com sugestões de vídeos, resumo no e-book da disciplina. E a ideia é a gente compreender, né, que a criança, ao longo do desenvolvimento da sociedade, a gente tem um período em que a criança tem essa infância negada, ela não é tratada como adulta. Depois, a criança passa por um período em que eles chamam, né, de infância institucionalizada, ela começa a ir para a escola, e a escola começa a contribuir para o desenvolvimento dela. E, por fim, no terceiro período, então, a gente chega no momento em que a sociedade reconhece a criança como sujeito social, como sujeito de direitos e que nós devemos ouvi-la e não só falar por elas. Então, essa unidade vai trazer uma breve, na verdade, história de todo esse processo que se inicia, né, com o livro do Arrier, no sentido de que ele começa a relatar a partir de imagens como que era a criança na sociedade europeia, como que se dava, né, a relação dessa criança com o mundo adulto, e depois até entramos no processo de institucionalização e eu passo nesse e-book para a compreensão também do processo de institucionalização da criança, né, da educação da criança aqui no Brasil, e como que a gente compreende a infância, ou deveríamos compreender a infância, ao longo dessa breve relato dos aspectos históricos. O que é bem importante, então, nessa unidade, qual é o elemento-chave? É compreender que, seja na Europa, seja aqui no Brasil, em tempos distintos, a gente tem a criança, né, dentro da sociedade sendo vista como alguém mais uma pessoa, né, inserida e imersa no mundo do adulto, não dotada de especificidades, não respeitada na sua condição de não autonomia, de não identidade, ainda no sentido que está sendo construída, ou como, né, o autor Faboni chama, que é a criança adulto, ou a infância negada. Depois a gente então vai para esse período, né, em que a gente chama ela de criança filho-aluno ou infância institucionalizada, que começa a se mudar a organização das famílias, a criança começa a ser reconhecida dentro da família, mas ela acaba sendo, né, principalmente nas famílias com grandes poderes aquisitivos, distinto das famílias que não tinham, essa criança vai ser muitas vezes até internada em algumas escolas ou passa a frequentar as escolas como um meio de educação das mesmas.
diferente das outras crianças, das outras camadas sociais, as mais pobres, que continuam inseridas no mundo do adulto, trabalhando, lutando pela sua sobrevivência. E o terceiro período, então, que é o período da criança sujeito social, sujeito de direitos, e que a gente vai, então, descobrir que a criança é sujeito de socialização, ela sabe falar por ela, apesar dela não ter toda a sua autonomia, apesar dela estar construindo a sua identidade, mas ela sabe se manifestar, ela tem a sua opinião, ela sabe enxergar o mundo apenas sobre a visão, né, que ela tem, não a nossa visão, a visão que é dada pelas experiências e pelas vivências que ela tem. Isso é bem importante nessa unidade para a gente entender dois elementos centrais. Essa visão de criança adulto e criança sujeito social, que, apesar de ser relatado que isso começa lá no século XIII, XIV e vai avançando dependendo do local, a gente tem que compreender que até hoje muitos pais, muitas famílias e muitas escolas ainda estão tratando essa criança como adulto, como um mini adulto. Essa criança ainda está tendo a sua infância negada. Então, como se organiza a escola, como se organiza as atividades, é o que determina como a gente enxerga essa criança no meio social. Então, nós podemos ter aulas de educação física que visem preparar essa criança aí de alguma forma para o futuro dela e acaba tratando ela como um mini adulto, reproduzindo atividades, sequência de exercícios, repetições, muito característica do vida adulto. E a gente também vai ter algumas escolas que justamente vão respeitar essa condição da criança e que vão se organizar por meio da educação física e das demais disciplinas, compreendendo que ela é um sujeito de direitos, que ela é um sujeito social, que ela tem uma história de vida e que ela, tem todas as suas ações dotadas de sentido e significado a partir do meio que ela está inserida. E nós, professores, vamos ter que respeitar isso e dar acesso a ela a outras possibilidades de compreensão ou de viver. Talvez não tenha ou tenha no cotidiano, mas sobre outras perspectivas. Esse é o ponto-chave, então compreender. A atividade dessa unidade é justamente isso. Quais são as principais identidades atribuídas ao longo da história da sociedade para a criança? E as principais identidades que eles têm que chegar de alguma forma na resposta é essa. A criança adulta, ou mini adulto, ou infância negada, onde a criança ficou ignorada, ficou à margem da sociedade, um período marcado pelo não sentimento de infância. O período, então, que a criança começa a ser enxergada como filho, mas também como aluno, e ela vai ter toda a sua educação institucionalizada, período esse marcado principalmente pela Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial, onde que a família, então, começa a preparar continua pensando na criança para o futuro, mas começa a ter a opção de pôr na escola para preparar essa criança para o futuro, Por isso que chama-se a criança, institucionalizada, filho-aluno ou infância institucionalizada. E, por fim, o terceiro período, como eu já disse, a criança como sujeito social, sujeito de direitos, reconhecida por leis, mas também reconhecida por uma série de estudiosos que percebem na infância justamente a necessidade de estarmos contribuindo para o desenvolvimento dela, entendendo as suas especificidades. Ela não é um mini adulto, ela não é um adulto, ela não é adolescente, ela é criança. E como criança, ela é dotada de uma série de experiências que devem ser respeitadas, valorizadas e favorecidas no processo educacional. Unidade 3, agora, a prática pedagógica, então, da educação física escolar e a criança. Então, partindo do princípio de que a gente entende a criança como sujeito social, como que vai se dar a prática pedagógica com a criança, seja na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental? Primeiro, a gente vai ter tanto nos documentos oficiais orientadores, e isso está marcado bem na unidade que eu trouxe, então, os documentos oficiais orientadores, quanto também nos estudos de distintas áreas, seja da psicologia, da sociologia, ou mesmo os estudos desenvolvimentistas, eles vão trazer o brincar
como justamente um meio, né, privilegiado para que a criança possa interagir com outras crianças, interagir com os adultos e possa também, né, acessar os distintos conhecimentos. Então, nessa unidade, a unidade 3, eles precisam compreender justamente essa condição, né, da criança que, por meio do brincar, pode acessar os distintos conhecimentos, os distintos conteúdos, que no caso da educação física vai ser expresso pela ginástica, pelos esportes, pela dança, pelos jogos e brincadeiras e pelas lutas. Porém, com crianças, os documentos vão nos orientar que tanto os esportes quanto as lutas não vão ser trabalhados propriamente ditos, mas vão ser inseridos, né, de maneira lúdica por meio de brincadeiras, de ações, para que futuramente, quando, né, eles estiverem na segunda fase do ensino fundamental, eles comecem então a ter um acesso mais específico a determinadas práticas. Também o que é importante compreender nessa unidade é que todos esses conteúdos devem ser priorizados a partir da questão da vivência. Então, a criança tem que ter acesso às distintas vivências que favoreçam o brincar, e o brincar relacionado com a ginástica, com as danças, com os jogos e brincadeiras e com os esportes e as lutas não propriamente ditos. Ou seja, eu não preciso trabalhar com o esporte oficial, nas suas regras oficiais e etc. Mas eu posso trazer elementos do esporte de maneira que a criança consiga brincar, jogar dentro das condições, né, que ela dispõe naquele momento. Tem três elementos fundamentais que a gente trabalha com a criança. Então, o elemento central são as práticas corporais, né, expressa por meio do movimento, e eu vou trabalhar com essas práticas corporais, eu vou favorecer o movimento da criança pensando nesses três elementos. Um deles é a socialização, para que ela possa, então, se relacionar com outras crianças, com o adulto, enfim, com as pessoas ao redor, ali na comunidade escolar também, e também fora da escola, para que ela aprenda, né, brincar com o outro, brincar com os outros, brincar com grupos diferentes. Tem também um dos elementos, além da socialização, que é justamente a ampliação do repertório de práticas corporais infantis dessa criança, que é justamente a gente trazer para essa criança várias possibilidades de práticas corporais infantis, várias brincadeiras, vários jogos, várias danças, vários elementos ginásticos, movimentos, para que ela realmente possa ampliar o seu repertório. E, por fim, né, contribuir, então, para o que a gente chama de autonomia e identidade corporal dessa criança, para que ela possa ir adquirindo a autonomia para conseguir se virar sozinha, como nós dizemos, para que ela possa brincar, e, ao mesmo tempo, para que ela vá construindo, né, e formando a sua identidade corporal, no sentido de descobrir as possibilidades em relação ao movimento pelo nosso corpo. Essa unidade, eu coloquei uma atividade, na verdade, para que a gente pense, então, bom, os conteúdos quais são da educação física para a criança? Jogos e brincadeiras, dança, ginástica, esportes e lutas não propriamente ditos. Quais são os elementos, os eixos que a gente vai trabalhar? Socialização, ampliação do repertório motor, né, das vivências, né, das práticas corporais infantis dessa criança, bem como a formação de autonomia e de identidade dessa criança, tendo sempre como elemento central a experimentação, as vivências, o movimentar-se durante as aulas. Mas quais são as singularidades da criança? Quais são algumas características que a criança tem e que aí a atividade dessa unidade vai chamar a atenção, que é preciso eles compreenderem? É justamente isso, que ela é dependente, sim, de outras pessoas, ela é dependente do adulto, né, que a gente precisa cuidar dela, não podemos perder essa dimensão que mesmo como professores de educação física, seja no fundamental ou na educação infantil, nosso papel é não só educar, mas cuidar dessa criança, porque ela ainda não tem essa capacidade sozinha. Ela também está desenvolvendo essa capacidade, né, de autocuidado, autonomia e de saber lidar com as situações e tomar decisões. Ela está no intenso desenvolvimento físico-motor, então de uma semana para outra a gente vai percebendo os desafios que a gente vai propondo e ela mesma vai trazendo, a gente vai percebendo grandes mudanças, tanto do ponto de vista quanto do ponto de vista motor. Ela também tem capacidade de aprender por diferentes linguagens,
seja linguagem verbal, seja linguagem não verbal, mas é importante a gente diversificar os nossos instrumentos e as nossas atividades no intuito de favorecer, né, uma ação dessa criança por diferentes linguagens, seja escrita, seja falada, seja corporal, seja por meio do desenho, da música. E entender, né, que o brincar vai ser sempre a maneira mais importante, a maneira que deve ser favorecida e privilegiada no trato com qualquer conteúdo, seja ginástica, seja dança, seja os próprios jogos, né, e brincadeiras, seja os esportes ou sejam as lutas. Entender que ela tem capacidade para aprender. Toda criança, qualquer pessoa aprende, e toda criança tem essa capacidade de aprender, então não podemos subestimar isso nela. Então, essa questão é para isso, para que a gente olhe para a criança e compreenda justamente que, apesar dela não ter autonomia e não ainda saber se cuidar sozinha, depender de alguém, mas ela é sujeito, ela é um sujeito social que tem seus desejos, suas vontades, que sabe se expressar, seja verbalmente, corporalmente, e a gente tem que valorizar isso. A unidade 4, então, aí eu faço o mesmo retorno, assim como na infância a gente foi compreender do ponto de vista da sociologia o que é infância, na adolescência também. Então, a unidade 4 vai trazer da onde surge, né, essa concepção de adolescência. E daí a gente vai entender justamente que, assim como a infância, né, esse é um período que é marcado e é dado pelas distintas histórias da sociedade, e a adolescência, então, surge num momento em que justamente você precisa compreender que não tinha, por exemplo, vaga de trabalho para todo mundo. Estavam surgindo profissões ou formas de ocupações que exigiam uma formação mais qualificada, no sentido de que tinha mais detalhes, precisava se aprender mais coisas. Então, passa-se a prolongar esse período em que se deixa de ser criança, mas também ainda não tem como se entrar no mundo adulto, seja no mundo do trabalho, no mundo das obrigações adultas, mas como eu tenho a família ali, então se prolonga os anos de estudo e você passa a ter uma outra fase determinada culturalmente e socialmente, que é a adolescência, que eu não sou mais criança, né? Eu de alguma forma já tenho autonomia, tenho a minha identidade, enfim, mas eu também ainda não sou capaz de estar inserido no mundo de adulto, no sentido que por conta das convenções em que a gente vai trazendo. Essa unidade vai mostrar vai mostrar para nós justamente isso, que a adolescência é uma construção social, um período ali, né, que se deixa, né, essa pessoa mais tempo com a sua família, vinculado com a sua família, se especializa nos seus estudos e prolonga um pouco a entrada dessa pessoa no mercado de trabalho. E nada tem a ver com essa história de que é período de crise, é período de aborrecência. Cada um tem uma adolescência diferente, cada um vai ter uma forma de se manifestar e lidar com esse período diferente. Existem vários autores que vão definir a adolescência. Então, alguns falam que é justamente uma fase de transição, não é nem criança nem adulto, né? Alguns chamam que é uma fase especial do desenvolvimento, né? Que tem uma dificuldade de estabelecer os papéis. Alguns autores, na verdade, vão colocar que é uma fase, né, necessária para ingresso na vida adulta, que é um momento de definição, de decisões, de crescimento. Ou seja, uma fase determinada pela história da cultura, né, de cada sociedade. O que é importante compreender de tudo isso? Compreender que, assim como a infância, a adolescência, ela é dada e estabelecida pelas diferentes condições e cultura e história da sociedade. Então, todo mundo é criança no período da vida, todo mundo é adolescente. Isso é dado pela questão da puberdade, da não autonomia, do corpo também, da formação, uma série de fatores. Mas, apesar de todo mundo ter sido, nem todo mundo tem o mesmo tipo de infância. E adolescente também. Nem todo adolescente tem o mesmo tipo de adolescência. Por isso, eu não posso achar que todo adolescente é aborrecente, ou que todo adolescente está em crise, que cada um vai ter uma história de vida diferente, cada um vai lidar com esse período da vida de forma diferente. Então, como professor, eu já não posso, né, criar essas marcas e esses preconceitos e já pensar na minha aula a partir dessas marcas e desses preconceitos.
A atividade da unidade é justamente para que eles consigam perceber quais são os diferentes, né, conceitos que é atribuído à adolescência por diferentes autores. Então, eu gostaria que eles identificassem os textos que eu apontei como os textos para estudo, que são 2 artigos, quais são os conceitos de adolescência que se traz nesses textos. São iguais, são diferentes? O que eles têm em comum nesses conceitos? Porque a gente vai perceber que, dependendo de cada autor, alguns elementos vão se reafirmando, como essa fase de transição, como, né, a entrada do período da vida na puberdade, onde há modificação nos órgãos reprodutores e etc. E alguns autores vão justamente perceber a adolescência como uma categoria social. E a atividade é isso, eu gostaria que eles consigam perceber os diferentes conceitos que são trazidos por diferentes autores nos 2 textos sugeridos como texto referência para estudo. Aí a gente chega na unidade 5, que assim como na criança, então vai tratar justamente da prática pedagógica da educação física escolar e o adolescente. E partir também dos documentos para compreender, então, que agora os conteúdos continuam sendo os mesmos, a ginástica, a dança, os jogos e brincadeiras, os esportes e as lutas, e a gente tem também o próprio documento agora novo da Base Nacional Comum Curricular, que vai falar das práticas de aventura no meio urbano e no meio rural. E daí a gente vai trazer justamente uma discussão do trabalho desses conteúdos da educação física a partir da ideia dos elementos articuladores. Então, é importante que os acadêmicos percebam nessa unidade que, para além de eu trabalhar com cada um desse conteúdo, que tem seus conteúdos específicos, então, se eu for trabalhar, por exemplo, com a dança, então, existem distintas danças, dança de salão, dança de rua, dança de academia, dança popular. Se eu for trabalhar com ginástica, existe ginástica de condicionamento, ginástica de demonstração, ginástica de consciência corporal. Se eu for trabalhar com os esportes, existem esportes coletivos, esportes individuais, esportes de invasão, esportes de rede, esportes de raquete, de taco. Se eu for trabalhar com lutas, né, a diferença de lutas e artes marciais. Então, tem toda a especificidade de cada conteúdo que é preciso estudar e aprofundar, mas também tem os elementos articuladores que nós falamos que é fundamental, né, trazer para a discussão no trabalho nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. O que são esses elementos articuladores? São justamente isso, temáticas que precisam ser articuladas com a vivência das diferentes práticas corporais. Então, fica bem fácil de visualizar, por exemplo, quando a gente fala ginástica de academia. Aí eu vou associar a temática saúde, eu vou associar a temática corpo, eu vou associar a temática lazer, talvez. Estou trabalhando em esporte, eu vou associar o elemento articulador da esportivização, a técnica e a tática. Mas eu também posso associar outros elementos, né? A mídia, a próprio mundo do trabalho, a própria diversidade. Então, são, na verdade, 9 elementos articuladores, que são a cultura corporal e o corpo, a ludicidade, a saúde, o mundo do trabalho, a desportivização, técnica e tática, lazer, diversidade e mídia, que devem ser abordados, né, a partir de uma visão que vai ampliar justamente a vivência, as experiências relacionadas, seja ao jogo, ao esporte, à dança, à ginástica, às lutas ou às práticas de aventura. A atividade dessa unidade é justamente para isso, para que ele perceba o que são esses elementos articuladores. Bom, se eu estou falando lá do elemento articulador cultura corporal e corpo, então como que eu entendo esse corpo? Eu entendo esse corpo só como biológico ou eu entendo esse corpo também dado, né, pelos pré-requisitos culturais e sociais? Que tipo de corpo é o corpo belo, o corpo bonito, né? Eu preciso estar na academia toda semana, ter barriga tanquinho, ou eu não preciso? Que tipo de corpo eu preciso para viver, para interagir, para me relacionar? Que tipo de corpo eu quero diante disso? Então, é justamente aprofundar essas temáticas que permeiam justamente o processo de vivência das distintas práticas corporais. Então, a atividade é isso, eles têm que identificar esses 9 elementos articuladores, corpo, ludicidade, desportivização, mundo do trabalho, saúde, técnica e tática, o próprio lazer, a diversidade e a mídia, compreender de que forma eu posso trazer, que temáticas, que discussões eu posso trazer a partir desses elementos, e por fim, né,
como que eu posso, então, articular isso, né? Como que eu vou trazer isso dentro do contexto do trabalho, seja com esporte ou com uma luta específica. Lembrar que não basta só eu trazer para o aluno a vivência, vou lá jogar futebol, vou lá praticar a ginástica de academia, o body pump, enfim, vou lá fazer musculação, vou lá fazer dança de salão. Tá, mas quais são os temas, as temáticas que se entrelaçam com essas práticas, com essas vivências? Os elementos articuladores são isso e é bem importante, precisa ser compreendido. Aí na unidade 6, a gente vai retomar do ponto de vista da legislação sobre os direitos da criança e do adolescente ao longo da história, buscando desmistificar um pouquinho essa ideia de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é ruim, só protege, enfim, o criminoso e um pouco alguns, né, imaginários sociais que a gente tem, mas entender justamente que há essa legislação que reconhece a criança e o adolescente como sujeito social e como sujeito de direitos, ela é fundamental para o desencadeamento de uma série de políticas públicas que ainda não dão conta das necessidades que temos, mas que são fundamentais. E então vou trazer algumas discussões, né? São também 2 artigos, 2 textos que trazem essa ideia quando a criança era vista como menor, né? Um menor abandonado, que tinha que ser punido, que tinha que ser disciplinado, e depois, né, quando ela vai ser reconhecida, a partir também de alguns congressos internacionais que a gente teve, alguns encontros, algumas declarações que foram assinadas por diversos países e que passam a assumir esse compromisso com a criança, com o adolescente, que inclusive foi esses compromissos, essas declarações, foram o que fizeram com que a LDB de 1996 fosse publicada, reorganizada aqui no Brasil. Então, reconhecer justamente que esse Estatuto da Criança e do Adolescente garante uma série de políticas públicas, né, ou deveria garantir, que até então eram negadas, né, desde acesso à saúde básica, à escola, vaga na escola, que até hoje ainda é uma luta, principalmente na educação infantil, mas é justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente que tem feito com que muitas crianças e adolescentes tenham conseguido ter acesso, pelo menos, a condições mínimas, né, de sobrevivência. E a atividade dessa unidade é justamente para que o aluno consiga perceber, o acadêmico, né, que é essa ideia que se tinha de menor, né, de situação irregular do menor. Por que se tratava como um menor, o menor abandonado? O que tem por trás dessa palavra menor? Então, eles têm que compreender que é justamente por trás dessa palavra menor, está justamente essa ideia de que essa criança, esse menor abandonado, né, não serve para a sociedade, não serve para nada, então vamos ou excluir ele de alguma forma, ou vamos disciplinar e moralizar, colocar ele dentro de uma forma para que ele se encaixe naquilo que a sociedade quer dele, né, do ponto de vista de interesses específicos. E que a gente avançar da concepção de menor abandonado para os direitos da criança e do adolescente constitui justamente um ganho, tanto do ponto de vista da Constituição, do Estatuto, da própria LDB, da organização das escolas, dos postos de saúde, enfim, de uma série de políticas públicas que hoje ainda são deficitárias, mas que têm avançado e que a gente precisa, né, compreender que é esse dispositivo legal que tem garantido justamente o tratamento tanto da criança quanto do adolescente como sujeito social. Para terminar, na unidade 7, então, a educação física escolar como prática cultural e a complexidade da docência no campo. E daí eu trouxe os 2 textos também do Josimar da Olho e do Rezer do Fenstein-Seifer, que vai falar justamente sobre as tensões que a gente tem na educação física, né? Essa contraposição entre soltar a bola e não soltar a bola. Vou trabalhar o que eles querem ou vou trabalhar o que eles precisam? E que vão também trazer algumas questões para que a gente compreenda que dar aula de educação física é tão complexo como dar aula de matemática, como dar aula de história. E os 2 textos vão fazer também, né, os acadêmicos perceberem que eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Não é simplesmente, mesmo se eu for dar uma aula de futebol, não é simplesmente ir lá e jogar uma bola. Eu tenho que compreender quem são meus alunos, né? Quais são as principais singularidades, características que eu tenho dentro daquele grupo.
o que eu preciso oferecer para aquele grupo, para que eles descubram as possibilidades corporais dentro daquela vivência que eu estou propondo, que eles superem as suas dificuldades. Como que eu vou ajudar aquele aluno que não está conseguindo participar daquela vivência por conta de dificuldade de algum movimento ou de compreensão de alguma questão tática do jogo ou mesmo técnica do jogo? E quais são, então, justamente os elementos, né, complexos dessa situação? O que eu tenho que compreender? Eu tenho que compreender desde o projeto pedagógico, né, projeto político-pedagógico da instituição, até cada atividade do meu plano de aula. Qual é o objetivo? Como que eu vou me organizar nisso? O que eu vou fazer antes? O que eu vou fazer depois? Se o aluno não consegue essa atividade, como que eu vou resolver a dificuldade desse aluno? E os dois textos vão justamente trazer essa condição. E a atividade é justamente para que eles pensem sobre essas tensões aí que a gente tem. Como que eu vou respeitar cada aluno na sua individualidade e ao mesmo tempo dar uma aula para todos os alunos juntos? Como que eu vou lidar com essa história, né, que foi construída de que a educação física é só um momento de lazer, de compensar os momentos duros das outras disciplinas e justamente contrapondo com isso que ela também é uma disciplina, um espaço de ensino-aprendizagem. Então, como que eu vou mediar isso, equilibrar isso com os alunos? Os textos trazem, de alguma forma, a discussão nesse sentido. E, por fim, né, como que eu posso transformar, então, a minha prática escolar da educação física no sentido de superar alguns elementos que a gente já observa que não dão mais conta do contexto de uma aula de educação física, mas ao mesmo tempo sem descaracterizar a educação física, porque afinal de contas a educação física é a prática de esporte, é a prática de dança, é a prática de ginástica, das lutas, dos jogos e brincadeiras, mas o que é essa prática sistematizada? O que é organizar uma aula de educação física? Tem diferença em jogar bola na rua e jogar bola na aula de educação física? Então, os dois textos vai fazer a gente pensar um pouco sobre isso e vai, de alguma forma, deixar algumas pistas, né, de como a gente pode estar transformando esses preconceitos ou essas imagens que se constroem em torno do professor de educação física, que muitas vezes acha que vai para a escola e simplesmente, né, vai fazer a chamada do aluno e levar ele de volta para a sala. Então, como que a gente pode superar justamente isso? E a questão gira em torno disso. Ela já é uma questão mais aberta, subjetiva, para que cada um pense sobre isso, né, reflita sobre isso, e a partir justamente dos elementos de eficácia simbólica, de tensões, de complexidade abordado pelos dois textos, consigam propor alguma possibilidade para a prática pedagógica da área. De maneira geral, as atividades são uma atividade por unidade, elas são bem pontuais. No mapa da disciplina eu deixei bem descrito para vocês o que é importante que apareça nessas atividades. E o que eu gostaria de pedir para vocês é que é possível que o aluno vá lá, copie do texto e colhe a resposta, mas que vocês estimulem ele a escrever, reescrever aquilo com as suas palavras. Né? Eu costumo dizer, eu copiei uma frase lá, o que é adolescência? Eu escrevi aquela frase, mas agora olha para mim e fala, o que você entendeu dessa frase com as suas palavras? Então, que nas atividades, né, vocês incentivem eles, estimulem eles a estar escrevendo a partir da sua interpretação. Eu li e compreendi o conceito do autor, mas como que eu interpreto? Então, eu gostaria que vocês, né, valorizassem isso e também chamassem a atenção deles para isso, que não basta só copiar do texto, mas eu preciso compreender. E quando eu compreendo, eu consigo me expressar com as minhas palavras. Pessoal, de maneira geral, das unidades, os pontos centrais são esses. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós podemos, né, ir entrando em contato. Eu vou estar também aí, a partir da próxima, acho que dia 22 agora, final do mês de julho, começam as aulas nos polos, então também vou estar disponível para que a gente possa estar conversando e tirando as possíveis dúvidas. Muito obrigada e até o próximo momento.